Dispositivos embarcados e com capacidade de conexão são extraordinariamente predominantes, seja o onipresente smartphone ou o sempre popular iPhone. De casa até o trabalho ou a lanchonete, um usuário pode utilizar o mesmo dispositivo para acessar várias redes via Wi-Fi e Bluetooth. Esses dispositivos apresentam um risco significativo para as organizações, à medida que a complexidade dos equipamentos portáteis aumenta e eles se espalham por empresas e lares. Controles de acesso físico e segurança de dispositivos de usuários são frequentemente encontrados pelos invasores bem antes deles obterem um ponto de acesso à rede ou um prompt de login. Mesmo com a transição para os formatos digitais a que temos assistido, as informações ainda são protegidas por fechaduras tradicionais e em dispositivos de hardware, que são os protetores finais de sua confidencialidade, integridade e disponibilidade. Basta, portanto, reconsiderar seu programa global de proteção de informações digitais, incluindo as ameaças de ataques físicos e lógicos. Para os hackers de todos os níveis de habilidade há muitos anos, o risco de tais problemas está diminuindo gradualmente pelos seguintes motivos. Os fornecedores e a comunidade do código-fonte aberto está aprendendo com os erros do passado. Tome como exemplo o número insignificante de vulnerabilidades encontradas até hoje na versão mais recente do servidor web da Microsoft. Os usuários e administradores de sistema também estão aprendendo a configurar plataformas de servidor web para oferecer uma superfície de ataque mínima, desabilitando muitos dos pontos de apoio comuns explorados pelos invasores no passado. Os fornecedores também têm ajudado, publicando melhores práticas de configuração. Dito isso, a configuração deficiente ainda hoje é uma ocorrência frequente na internet, especialmente à medida que tecnologias baseadas na web proliferam em sistemas mantidos de forma amadora, como computadores de mesa domésticos e servidores de pequenas empresas. Os fornecedores e a comunidade do código-fonte aberto estão respondendo mais rapidamente com patches para as poucas vulnerabilidades que continuam a surgir no código de plataforma web, conhecendo, com a observação do passado, a destruição que poderia causar em uma plataforma. Contramedidas proativas, como produtos de análise profunda de segurança de aplicativos, por exemplo, o App Shield e recursos de validação de entrada integrados, por exemplo, a URL Scan da Microsoft, tem surgido para reduzir significativamente a superfície de ataque disponível em um servidor típico da web. Produtos e ferramentas de varredura de vulnerabilidade automatizada têm integrado tarefas de verificação decisivas de vulnerabilidades comuns em plataformas web, fornecendo a identificação rápida e eficiente de tais problemas. As plataformas web apresentam um impressionante conjunto de recursos e funcionalidades. No desejo de tornar seus produtos fáceis de usar, os fornecedores frequentemente disponibilizam amostras de scripts e trechos de código demonstrando o conjunto de recursos rico e completo do produto. Muitos recursos seguros exigem o uso de um cartão de acesso para entrada. Além de outras medidas de segurança, existe normalmente a tarja magnética, também chamada de cartão magnético, que é a identificação por radiofrequência,
frequentemente referidos como cartões de proximidade. A maioria dos cartões magnéticos segue os padrões ISO 7810, 7811 e 7813, que na verdade são tipos de códigos, os quais definem um tamanho padrão e especificam que o cartão contenha 3 registros de dados, comumente referidas aos números 1, 2 e 3. A maior parte dos cartões magnéticos não contém qualquer medida de segurança para proteger os dados armazenados, então codifica os dados em texto. Como resultado, é muito fácil clonar e reutilizar cartões magnéticos. Existem ferramentas de vários fornecedores para clonar, alterar e atualizar dados de cartões magnéticos. Essas atividades são muito simples, uma vez adquiridos os dados do cartão original. Muitas vezes, uma rápida análise dos dados é suficiente para prever como criar um cartão clonado. Muitos cartões de acesso contêm simplesmente uma identificação ou outro número sequencial. Obter valores de cartão por força bruta pode ser uma maneira rápida de obter acesso a um sistema ou de burlar um painel. O modo mais simples de analisar os dados do cartão é ler vários cartões do mesmo tipo. O cartão magnético é comumente utilizado para fornecer acesso a instalações e vem sendo aplicado em sistemas de pagamento em todo o mundo. A maioria dos sistemas de cartão opera em um 135 kHz ou 13,56 MHz. Muitos cartões são desprotegidos e podem ser copiados facilmente para entrada em sistemas. Cada vez mais as empresas estão começando a empregar criptografia personalizada e outras medidas de segurança para ajudar a reduzir esses riscos. Para acabar com esses ataques de clonagem, como os que acabamos de abordar, infelizmente estamos à mercê dos fornecedores de cartão de acesso, na maioria dos casos. Os objetivos iniciais de muitos fornecedores era tornar a tecnologia de acesso a mais barata possível e, assim, a segurança e a criptografia correta não foram consideradas. Agora, devido à infraestrutura amplamente implantada dos sistemas de acesso existentes, há uma inércia significativa por parte desses fornecedores em mudar os recursos de seus sistemas para resistir a esses tipos de ataques. À medida que os pesquisadores expõem mais fraquezas, aumenta cada vez mais a pressão sobre os fornecedores no sentido de apresentar uma solução segura. Alguns sistemas implementam algoritmos criptográficos amplamente aceitos, enquanto outros introduzem criptografia patenteada. É fundamental não fazer sua própria criptografia. Esse é um dos princípios mais seguros da atualidade. À medida que os sistemas operacionais se tornam comuns, contramedidas mais robustas, como os protocolos de desafio-resposta e criptografia forte, podem se tornar cada vez mais predominantes. A invasão de dispositivos. Bem, supondo que neste ponto o invasor tenha contornado com sucesso os controles baseados em fechadura, a atenção agora se volta para os dispositivos que armazenam informações sigilosas. Uma das maneiras mais fáceis de entrar em um sistema é utilizando uma unidade flash USB que implemente um padrão U3. O que é esse U3? O sistema U3 é uma partição, um outro tipo de armazenamento, configurado para executar automaticamente quando a memória USB é inserida em certos computadores.
A invasão de U3 funciona tirando proveito do recurso de execução automática disponível no Windows. Quando inserida em um computador, a unidade flash USB é enumerada e 2 dispositivos separados são montados. A partição U3 e o dispositivo de armazenamento flash normal. A partição U3 executa imediatamente um programa configurado. Ataques óbvios como ler senha do arquivo local de senhas do Windows ou instalar um cavalo de Troia para acesso remoto. O vírus cavalo de Troia, também denominado de Trojan, ele aparece no seu dispositivo disfarçado como um programa legítimo e comum. Ao ser instalado pelo usuário, esse vírus possibilita a abertura de uma porta, de forma que indivíduos mal intencionados possam invadir seu computador. Dessa forma, é possível roubar dados e enviar tais informações para o invasor. As contramedidas para a invasão de U3 deve-se ao fato que esse ataque funciona por causa do recurso de execução automática do Windows e de outros sistemas operacionais. O ataque pode ser neutralizado de 2 maneiras. Uma é desabilitar a execução automática no sistema. Outra estratégia é manter a tecla Shift pressionada antes de inserir uma memória USB, toda vez que for usá-la. Isso impede que a execução automática ative o programa padrão. Mesmo com a execução automática desabilitada, é importante notar que um dispositivo malicioso ainda pode infectar arquivos ou programas utilizando outros mecanismos, além do discutido. Em caso de dúvida, é melhor nunca inserir um dispositivo não confiável em seu computador. Uma das ameaças à segurança mais negligenciadas são as configurações de fábrica ou recursos projetados para demonstrar funcionalidade de ponta em uma tentativa de diferenciar determinado produto de dispositivos similares. Todo dispositivo que exige login de usuário tem o problema de como comunicar a senha padrão inicial do dispositivo para o usuário. Muitos dispositivos têm senhas padrões ou configurações de proteção inseguras. Os piores transgressores dessa categoria são os roteadores embarcados, que frequentemente compartilham senhas padrões em linhas de produto inteiras. O número de roteadores com administração remota e senha padrão ainda habilitados na internet é exagerado. O problema é tão contínuo que possibilitou uma nova classe de ataques de encadeamento de vulnerabilidade para a exploração de clientes. Um invasor utiliza uma falsificação de resposta entre sites para fazer login no roteador e alterar as configurações a fim de redirecionar os usuários para outros serviços. Remover um arquivo negativo para o funcionamento de um dispositivo é o primeiro passo na engenharia reversa de hardware.